Amém? Mateus 25, a partir do versículo 14, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho até onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que se não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Pode sentar. Hoje foi uma leitura mais extensa. Hoje eu vou ministrar... Muda a tela para nós aí, irmão. Hoje eu vou ministrar a 4ª mensagem da série Na Trilha da Fé. Né? Então, geralmente a gente está pregando uma mensagem por mês, mas essa aí a gente vai terminar hoje à noite. Tá? E o tema de hoje é Retribuindo a Confiança. E eu não sei se você viu as outras 3 mensagens. Se não, eu quero te sugerir muito. Vai lá no aplicativo da igreja, está lá as mensagens. Ou então você vai lá no nosso canal no YouTube, assiste. Por quê? Porque nessa série a gente está estabelecendo alguns pilares aqui na igreja. Né? Ela é totalmente intencional com aquilo que nós estamos fazendo em paralelo. Então, nesse mês de agosto, nós estamos implantando uma nova ferramenta aqui na igreja, né, que são os grupos familiares, que a gente chama carinhosamente de GF. Então, é provável que alguém já te abordou e falou assim: você quer fazer parte do meu GF? Né? É provável. E se a pessoa te abordou, é porque ela orou por você, ela se importa com você, e ela quer crescer junto com você na trilha, na obra do Senhor. Agora, se não te abordaram ainda, não preocupa não, vai chegar a sua hora. O objetivo é que a gente integre a igreja inteira dentro dos tais GFs, dentro dos grupos familiares. Então, só para vocês terem ideia, essa semana, né, a gente já implantou 2 GFs aí de líderes. Essa semana vamos implantar mais 2. E os líderes que já receberam o treinamento já foram enviados. Então, eles já estão à caça. Tá bom? E na mensagem de hoje, né, nós vamos dar continuidade àquilo que a gente tem falado sobre a trilha da fé. Então, é bom a gente fazer uma breve recapitulação para você se situar. Nós já falamos, por exemplo, sobre como ingressar na trilha da fé, quando a gente falou exclusivamente dos irmãos não convertidos, dos irmãos que estão afastados, né, daqueles que chamamos de desigrejados. Enfim, esses estão fora da trilha. Né? Nós já falamos sobre isso. Depois nós falamos sobre aqueles que são os novos convertidos, ou os recém-transferidos. Né? Então, o título da mensagem é Seja Bem-vindo. Né? Então, a gente já falou para esse público. E na última mensagem, né, há 3 semanas atrás, falamos aqui sobre consumidores ou colaboradores. Né? Quem é você na trilha da fé? Se você ouviu a mensagem, você já sabe responder essa pergunta.
Agora, se você não ouviu, né, hoje vai fazer um pouquinho mais de sentido, né, e a ideia é que sejamos todos colaboradores. Então, hoje eu vou falar sobre que tipo de colaboradores nós temos sido. Tá? Então, hoje eu vou falar para aqueles que têm convicção, eu realmente tenho que colaborar na obra de Deus. A minha missão hoje é te motivar, é te animar, né? E aqueles que ainda não estão trabalhando, a minha missão é fazer você pensar a respeito, entendendo que você tem um papel importante dentro do corpo de Cristo. Na trilha, nós vamos precisar de toda ajuda, né? Porque a ideia é que os mais maduros, os mais fortes, ajudem os mais necessitados, os mais imaturos, certo? A ideia é essa. E quando a gente fala de colaboradores, existem vários tipos. Por exemplo, talvez você já ouviu a história do Juca e do João, né? Se já ouviu, senão eu vou contar assim mesmo. O João era um funcionário que já estava 20 anos de empresa, e aí um dia ele viu o Juca chegar na empresa, e em poucos meses o Juca foi promovido para a função que o João sempre sonhou. E aí o João falou assim, não, isso não vai ficar barato não, eu vou falar com o patrão. Ele foi lá, patrão, olha só, eu não estou entendendo não, eu estou aqui tem 20 anos, estou servindo essa empresa aqui, dei minha vida por essa empresa, e aí agora chega o Juca, tem nem um ano de casa e já é promovido, por quê? Aí o patrão desconversou, falou assim, vamos fazer o seguinte, antes de eu responder sua pergunta, eu preciso de uma ajuda. A gente vai fazer uma confraternização aqui na empresa e eu preciso comprar algumas frutas para a gente servir após o almoço. Eu queria que você fosse lá na frutaria da esquina e vê se lá, por favor, se tem abacaxi. Eu queria servir abacaxi para o pessoal da empresa. Então o João foi. Depois de 1 hora, lembra, frutaria na esquina. Depois de 1 hora o João voltou, chefe, está aqui. Eu disse, tem abacaxi. Ele, legal. E quanto que é ele? Isso eu não perguntei, não. E será que eles têm grande quantidade? A gente tem muitos funcionários. Isso aí eu também não perguntei, não. Então tá bom. Espera então só um pouquinho. Juca, faz favor aqui, olha só. Essa semana a gente vai fazer uma confraternização aqui na empresa, eu preciso comprar algumas frutas. Você pode ir lá na banca da esquina e ver se tem abacaxi? O Juca foi. Em 8 minutos, o Juca voltou. Patrão, tem abacaxi. E custa R$5 a unidade. Só que, se o senhor me permitir uma sugestão, eu vi lá que também tem outras frutas, tem laranja, tem banana, tem maçã, e essas frutas são vendidas no quilo. Então, se a gente comprar, vai sair mais barato e a gente vai ter mais diversidade. Porque talvez tem gente que não gosta de uma fruta e gosta da outra. E é o seguinte, como eu falei que era muita quantidade, o dono da banca já disse que vai me dar 15% de desconto, então eu já deixei reservado. Na hora que o senhor der o pronto, eu vou lá e busco. Aí o patrão voltou, João, o que você queria falar comigo? Ele, nada não, vou voltar ao meu trabalho. Quem você promoveria? O João ou o Juca? Você fala assim, é lógico que é o Juca, pastor. Mas agora, o ponto não é esse. E com quem você se parece mais? Com o João ou com o Juca? É essa abordagem que eu gostaria de falar com você nessa manhã, né? Então, eu desde adolescente eu prego, e uma das coisas que eu sempre gostei de pregar é sobre o chamado, e principalmente do chamado particular na minha vida, né? E a resposta que nós vamos dar é chamado. Só para vocês terem ideia, então uma das minhas músicas favoritas se chama Eu Tenho um Chamado, né? Que era cantada pelo 4x1, escrita pelo pastor Marcos Salles. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre as respostas que nós demos, porque nós entendemos que Deus tem um chamado geral, amém? O que é o chamado geral? É a grande comissão. Deus chamou todo mundo, viu? Todo mundo para pregar, chamou todo mundo para discipular, chamou todo mundo para ser testemunha, amém? Mas eu creio também que Deus deu algumas missões especiais para cada um de nós. Então eu creio que há singularidade no chamado, que Deus nos dá missões diferentes, né, ao longo da jornada, ao longo da trilha. E cabe a nós descobrir, e aí, qual que é o meu chamado? Você já se fez essa pergunta? E para responder essa pergunta, a gente pode partir por 2 pressupostos. A primeira coisa que a gente precisa avaliar é o que precisa ser feito. Qual que é a realidade? A gente olha assim, o que o pessoal está precisando? Dá uma olhadinha, fala para o seu irmão, aqui você está precisando de alguma coisa? Né? Dá uma olhadinha e fala assim, como eu posso te ajudar? Né? Então, a gente começa por aí.
olhando a demanda, olhando as necessidades, certo? Aí a segunda pergunta é: será que eu posso ajudar naquilo que estão precisando? Será que eu posso ser a resposta de oração de alguém? Será que aquilo que há uma carência, eu posso ser a resposta? Né? Será que eu tenho condições de atuar nisso aí? Né? É uma forma da gente pensar quanto ao nosso chamado. E eu diria também que o Espírito Santo ministra ao nosso coração sobre aquilo que precisa ser feito. Né? Então, e uma das formas que ele faz isso é distribuindo ferramentas. Então, 3 semanas atrás eu falei assim: irmãos, tem trabalho, na trilha tem trabalho. E aí, deixa eu te falar um negócio aí, no céu tem trabalho, você sabia disso? Não, né? Tem gente que até não quer ir para o céu mais, fala assim: no céu tem trabalho. Mas no céu é diferente, tá? No céu não tem cansaço, não tem enfado. No céu, o trabalho é prazeroso. Tem gente que não está nem acreditando no que eu estou falando agora. Fala assim: é sério, eu vou rever minha situação aqui. No céu tem trabalho, irmão. Então, aqui na terra talvez seja um ensaio para o céu, amém? Mas vamos voltar para a terra. Vamos voltar para a terra. Né? Nós temos o trabalho, como eu disse, na trilha da fé, os mais maduros cuidam dos mais imaturos, né? Nós servimos aqueles que são necessitados, e para servir o Senhor nos dá ferramentas. Vamos lá. Então, hoje a maioria das profissões tem ferramenta específica. Pedreiro tem as ferramentas do pedreiro. Um cozinheiro tem a ferramenta da cozinha. O marceneiro, então você fala, o médico, cada um tem as suas ferramentas, amém? E para o serviço de Deus, também é preciso ter ferramentas adequadas. Nós precisamos de ferramentas para servir ao Senhor. Nós precisamos de ferramentas para servir as pessoas que estão ao nosso redor, a pessoa que está dentro da trilha. Nós precisamos de ferramentas para servir as pessoas que até estão do lado de fora da trilha e que a gente está querendo trazer elas para dentro. E a boa notícia é que o dono da obra que dá as ferramentas. Oh, glória! Aleluia! Tá? Então a ferramenta, você não vai comprar do seu bolso. Se você vai servir ao Senhor, é o Senhor que vai te dar as ferramentas. Amém? Amém, irmão? Vocês estão crendo nisso? Amém? Glória a Deus? Então o versículo 14 e o versículo 15 relata que um homem, ele ia se ausentar do país, e ele saiu fazendo investimentos. Né? Vamos lá. E aí ele saiu distribuindo talentos. Ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o terceiro. Você deve saber, mas é importante falar que esse talento aqui da Bíblia, irmão, é dinheiro. Bufunfa, cash, dinheiro. E aí, vamos fazer uma conta rápida aqui. Cada talento valia 6.000 denários. Você assim, pastor, que ideia, que por acaso é denário? Então, para facilitar, um denário era o trabalho de um dia. Então, imagina 6.000 dias, então nós estamos falando de 20 anos de salário. Eita, 20 anos? Então, fazendo uma conta bem simplista aqui, não seria nem um exagero a gente falar que um talento valia 500 mil reais. Eita, 500? Então vamos adotar esse número. Então, vamos reler a parábola. Então, um homem saiu distribuindo dinheiro. Ele deu 2,5 milhões para o primeiro, deu 1 milhão de reais para o segundo e 500 mil reais para o terceiro. Aí você fala assim, esse homem tinha muito dinheiro. E ele era corajoso. Como é que ele sai dando dinheiro para os outros assim? Como é que ele confia tanto valor na mão de alguém? Ele convida aqueles homens a exercer a mordomia. O que é mordomia? Mordomia é cuidar daquilo que não é seu, como se fosse seu. Pronto? Amém? E se você está achando 500 mil um valor muito alto, eu queria dizer que esse valor é um eufemismo pelo que Deus confiou a mim e a você. Porque o que Deus confiou a mim e a você, dinheiro nenhum pode comprar. Estão entendendo, amém? Está todo mundo reflexivo hoje, fala assim, onde isso vai chegar? Vamos lá. Então,
É importante também a ênfase do versículo 15. O versículo 15 diz o seguinte, ó, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então ele não fez um sorteio, falou assim, ó, eu vou sortear aqui, alguém vai ficar com 2,5 milhões, é você. Não, ele deu de acordo com a capacidade. Ok? Guardou a informação? E o que Deus confiou a nós? Em 1 Coríntios 12, nos é dito que Deus faz investimentos em nós. E esses investimentos nós chamamos de dons. Então Deus confiou a mim e a você dons. E sobre os dons, irmãos, tem os dons espirituais, tem os dons ministeriais e tem os dons naturais, que a gente chama de talento. E todos foram Deus que deu. Amém? Porque às vezes a gente fica tão invocado com o negócio de dom espiritual e a gente fala assim, eu não tenho nenhum dom. Aí, esses dias eu ouvi uma pessoa falar assim, eu não sei fazer nada. Só que ela me disse isso 5 minutos depois de falar que ganhou um notebook na Olimpíada de Matemática. Eu falei, realmente, você não sabe fazer nada. Então, veja bem, cada um de nós temos talentos, temos dons que foram investidos por Deus em nós. Amém? E o versículo 7, lá de 1 Coríntios 12, vai dizer que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Você já parou para pensar nos investimentos que Deus fez em você? Você sabia que você não sabe tocar um instrumento por acaso? Você sabia que você não tem predisposição a algo por acaso? Você fala assim, eu sou bom para falar. Então, foi Deus que te deu. Eu sou bom para cantar. Foi Deus que te deu. Eu sei liderar. Foi Deus que te deu capacidade para isso. Eu sou um bom profissional nisso. Eu sou bom nisso. Então, tudo isso foi Deus que deu a mim e a você. Então, a gente tem que olhar agora as ferramentas que a gente tem em mãos e o lugar onde Deus nos inseriu. E nós temos que entender que as ferramentas que Deus nos deu, e o lugar onde Ele nos inseriu é porque Deus sabe que a gente dá conta. Ele dá a cada um conforme a sua capacidade. E é para um fim proveitoso. Então pode ser que algum dia você teve uma grande oportunidade. E aí você fala assim, não é para mim não. Irmãos, às vezes as oportunidades nos assustam. Eu lembro que eu queria muito ser líder do Comep. Mas o dia que me chamaram, Heber, você vai liderar o Comep? Eu fiquei, oi, será que eu dou conta? Desde criança eu tenho pensado no pastoreio, mas o dia que alguém falou assim, você vai pastorear uma igreja? Eu falei, será que eu dou conta? Mas aí o Espírito Santo vem e fala o seguinte, cada um recebe conforme a sua capacidade. Então, se Deus te deu ferramentas, se Deus te colocou no lugar onde você está, é porque Ele sabe que você é capaz. Amém? Glória a Deus, aleluia, amém? Se você for avaliar biblicamente, até as tentações são conforme a nossa capacidade, sabia disso? 1 Coríntios 10, 13 vai dizer que Deus não dá tentações que nós não podemos suportar. Então é conforme a nossa capacidade. Só que o coração do homem é enganoso, e aí às vezes o inimigo usa isso para ficar plantando sementes do mal no nosso coração, na nossa mente. Sabe aquela voz que vem e fala assim, você não dá conta, você não tem capacidade, você é inferior. Então, isso é coisa do diabo, é o inimigo que faz isso com a gente. Porque se Deus nos chamou, é porque Ele sabe que nós vamos dar conta. E se Ele sabe, é porque Ele mesmo nos capacitou. Amém, irmãos? Então, você não precisa ter medo. Talvez algum dia você já chegou em algum lugar ou aconteceu alguma situação e você pensou assim, o que eu estou fazendo aqui? Então eu vou te responder. Você está, ou pelo menos deveria estar, cumprindo os propósitos de Deus na sua vida. Deus não te deu o emprego que você tem por acaso, Deus não te colocou na igreja que você está por acaso, Deus não te deu a família que você tem por acaso.
Tudo faz parte do plano e do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Então, vamos parar de falar por quê e vamos perguntar para quê. E aí, Deus, para quê? Ok, estou aqui, e agora? O que eu faço? Qual que é o próximo passo? Para onde que eu vou? Então, permita ser bem prático agora. Talvez Deus te deu dom para administrar e Deus está te colocando no meio de coisas que precisam ser administradas. Talvez Deus te deu capacidade para ensinar e tem um monte de gente ao seu redor precisando ser ensinada. Talvez Deus te deu capacidade de contribuir para uma infinidade de necessidades que elas existem justamente ao seu redor. Então, irmãos, é como se Deus te desse então uma porção de água e te cercasse de pessoas com sede. É isso. Então, o seu dom não é para matar a sua sede, não, viu? O seu dom é para matar a sede de quem está ao seu redor. As ferramentas que Deus te deu não é para te servir, mas é para servir as pessoas ao seu redor. Para que você exerça mordomia, conforme as ferramentas que recebeu, conforme o lugar que você está. Porque o que Deus investiu em nós foi para ser reinvestido. Percebe? A partir do versículo 16, a gente viu aqui que o servo que ganhou 5 talentos, ganhou outros 5. O mesmo aconteceu com aquele que recebeu 2 talentos, ganhou outros 2. Como a gente está falando de dinheiro aqui, né? O que tinha 2,5 milhões, agora tem 5 milhões. O que tinha 1 milhão, agora tem 2 milhões. Multiplicou. Aí talvez você vai dizer assim, não, mas isso aí é a lógica, dinheiro gera dinheiro. Já ouviu isso aí? Dinheiro faz dinheiro. É mesmo? E aquele pessoal que ganha prêmio milionário e torra tudo? E é aquele pessoal que ganha herança e depois não tem mais em pouco tempo? Então não é bem assim. Não é bem assim. É conforme a capacidade. Certo? E muitas vezes a gente questiona por que Deus deu tanto para um e tão pouco para o outro. Porque Deus é justo. Deus sabe que cada um dá conta de carregar. Então não faz sentido a gente ficar se comparando. Não faz sentido a gente falar assim, eu estou carregando muito mais carga que o meu irmão. Falar assim, olha, Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Então talvez é porque você dá conta mais do que ele. Ou às vezes também eu vou olhar para o irmão que está fazendo 10 coisas e eu estou fazendo só uma e falo assim, eu só estou fazendo 10. Mas Deus é justo. E se Deus te deu uma coisa para fazer, faz bem feito essa uma que Ele te deu. Então, nós precisamos lembrar, né? É bíblico. Jesus diz lá em Lucas 12, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então pede, irmão. Mas quando Deus te der, não foge não. Aguenta a bronca. Aguenta a pancada. A quem muito dado, muito será cobrado. Então, o Senhor não sabe, aquele que recebeu 1 milhão, Deus não quer que ele tenha o mesmo resultado do que aquele que recebeu 2,5 milhões. Deus não quer que aquele que recebeu o dom de cura tenha o mesmo resultado daquele que Deus deu o dom de ensino. Deus não quer que aquele que recebeu o ministério de pastor tenha o mesmo resultado que aquele que recebeu o ministério de evangelista. Percebe? Há diferenças. Nós precisamos ser cautelosos quanto às expectativas que a gente tem para a gente. Rede social mesmo é uma praga. Por quê? Porque a gente olha e começa a comparar com a vida do outro. Daquele que a gente acha que é parecido com a gente. Você olha, o meu irmão tem a mesma idade que eu e tem o triplo de seguidor. E daí? Meu irmão ali faz a mesma coisa que eu e o resultado dele é diferente do meu. E daí? Cada um conforme a sua capacidade. O que a gente precisa avaliar é o que Deus investiu em cada um de nós. Que ferramentas Ele nos deu. Onde Ele nos colocou. E nada disso é para o nosso próprio bem.
Tem gente que tira vantagem com o dom que Deus deu para ele. Eles estão corrompendo os dons. Fecha aí um pouquinho, Paulo, por favor. E avisa o pessoal lá para baixar um pouquinho o volume. Então, o que está acontecendo aqui? As pessoas estão corrompendo os dons. Estão ganhando dinheiro, tendo influência, poder, e não foi para isso que Deus deu. Muitas vezes. Então, quando a gente coloca um preço naquilo que a gente recebe de graça, a gente está sendo egoísta. A gente está sendo ingrato. Porque o que você fez para merecer o dom que Deus te deu? Nada. Está certo que a gente aperfeiçoou o que Deus nos deu. Mas aí já é outra história. Aí já é na parte de frutificar, reinvestir aquilo que Deus nos deu. Então, Deus, quando distribui dons, talentos a cada um de nós, Ele espera, na verdade, é que isso dê frutos. É que pessoas sejam edificadas. É que pessoas sejam abençoadas. Pessoas de dentro, pessoas de fora. Nós somos abençoados para abençoar, amém? Então, imagina uma situação, imagina que a gente vai fazer uma reforma aqui na igreja. Aí a gente designa o mestre de obra. O mestre de obra dá uma marreta para um, dá um pincel para o outro e dá uma vassoura para o outro. O propósito está bem claro, tá? Será que ele está esperando que o cara da marreta vai limpar alguma coisa? Não, ele vai quebrar. Será que ele está achando que a pessoa que está com o pincel ele vai quebrar alguma coisa? Não, ele vai pintar, vai tirar uma poeira, vai usar uma coisa mais sensível ali. A ideia é outra. Então, da mesma forma, sabe, nós precisamos avaliar as ferramentas que Deus nos deu. Não tem colheita sem semente. Mas, também, da mesma forma, não tem trabalho se não houver ferramenta. Mas, mediante a ferramenta, nós vamos entregar conforme o que foi nos entregado. Então, se Deus te deu uma marreta, irmão, quebra as coisas. Se Deus te deu uma vassoura, sai varrendo aí, vai limpando. Só não deixa de fazer conforme a ferramenta que Deus te deu. Sabe? Que ferramentas você tem em mãos hoje? Onde Deus te colocou? É aí e com essas ferramentas que Ele quer frutificar. Então vamos especular um pouquinho sobre os homens lá que receberam os talentos. Então um recebeu 2,5 milhões. Talvez ele fosse assim, eu vou diversificar no investimento aqui para ter mais chances, porque se um der errado, eu vou ganhar no outro. Então ele vai diversificar o investimento e nessa brincadeira toda ele teve um retorno igualzinho que foi investido. Agora o outro que teve um pouco menos, né, que teve bem menos, 1 milhão, 1 milhão é bem menos, só para você ver que nível que a gente chegou aqui, né? Então o que teve 1 milhão falou assim, não, eu não vou diversificar tanto não, mas eu vou investir naquilo que é seguro. Então, eu vou fazer uma avaliação, eu acho que é melhor eu ir por essa direção, e ele também teve êxito na missão. Então, permita dar um exemplo pessoal, e não é para engrandecimento, pelo contrário, é para você pensar na sua aplicação. Por muito tempo, Deus me deu jovens para trabalhar. E Deus me colocou no meio dos jovens. Então, o que eu tinha que fazer? Servir os jovens, orar pelo jovem. Motivar os jovens. Não bater. Não bater nos jovens. Aconselhar os jovens. Sabe, animar eles. Então eu tinha que, sabe, eu tinha que cuidar deles. E aí eu tinha que pensar como é que eu posso alcançar, como é que eu posso servir, quais são as demandas, por onde eles andam, o que eles comem, o que eles fazem. Eu tinha que pensar em tudo isso. E aí, pensando nessas coisas, eu ia obter estratégias para alcançar a missão que Deus me deu. Amém, irmãos? Então, a parte prática, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que estudar, eu tinha que ler, eu tinha que ter rede social, eu tinha que ter conversa, eu tinha que entender, eu tinha que, às vezes, me misturar com eles, às vezes eu tinha que, sabe, eu tinha que ler a Bíblia bastante, né? Tudo a gente tem que ler a Bíblia bastante. Então, quando eu fazia esse estudo, era como se eu estivesse lendo o manual da ferramenta que Deus me deu. Percebe?
Então, às vezes, Deus te colocou no lugar e você falou assim, beleza, eu estou aqui. E aí, o que eu faço? Vai ler o manual. Vai pesquisar. Vai se capacitar. Vai entender o que você está fazendo. A primeira vez que me chamaram para pregar para casais, eu falei, eu não prego para casais, não, eu prego para jovens. Não, mas eu queria que você pregasse para casais. Lá vai eu estudar, como é que eu vou pregar para casais? Você acha que a primeira vez que eu fui fazer um velório, eu falei, vou fazer um velório. Não, eu tive que estudar para fazer o velório. Culto fúnebre. Para fazer um casamento, a gente vai estudar para fazer o casamento. Então a gente tem que se preparar, tem que se capacitar, tem que ler o manual. Só que um dia as coisas mudaram. Um dia Deus deu outras ferramentas. Um dia Deus deu outro foco. E aí agora a gente esquece os jovens? Não, mas agora eles não são tão prioridade quanto antes. Agora a gente cuida de famílias como um todo. A gente cuida de públicos de todas as idades. Agora o universo de problema é bem maior. Antes a gente já tinha decorado as respostas padrão. Quando acontecer isso, você faz isso. Agora muitas das respostas assim, eu não tenho a mínima ideia do que você vai fazer agora, irmão. Vamos orar aqui, Deus vai dar uma direção. Agora a gente tem que Agora a gente tem que pensar numa perspectiva diferente. Agora a preocupação é com famílias, com obreiros. E pensando nisso, eu te pergunto, como você tem procurado entender, aperfeiçoar, reinvestir aquilo que Deus tem investido em você? Você pega a ferramenta. Uma vez uma jovem chegou e falou assim, Eberson, eu tive uns sonhos assim, tal, uns negócios esquisitos assim. E o que você acha? Eu não tenho a mínima ideia, irmão. Deus está te dando uns negócios aí que eu não tenho experiência. O que você me sugere? Vai procurar as irmãs que têm essas experiências. As profetas, irmã do coque, da oração, ela vai te ajudar. É assim que vai ser. Da mesma forma, alguém vai chegar e vai querer falar uma coisa técnica de louvor, como é que fala? Não tem a mínima ideia do que você está falando, irmão. Vai procurar alguém que sabe disso. É assim que nós vamos aperfeiçoar. Você tem procurado aperfeiçoar, reinvestir o que foi investido em você? Senão é bom você começar a pensar nisso. Sabe por quê? Porque um dia vai ter um acerto de contas. Um dia você prestará contas daquilo que foi investido em você. Veja o versículo 19, ele começa assim, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas. E a aplicação aqui, irmão, você não tem dificuldade de fazer, né? O que está acontecendo? O que será que Jesus está querendo dizer aqui? Que ele foi para o céu. Mas um dia ele voltará para acerto de contas. Para a gente pensar o que a gente fez com aquilo que ele deu para nós. Eu achei uma frase muito interessante da Aimee McPherson. Ela é fundadora da Igreja Quadrangular lá em Los Angeles, né? Início aí da década de 20. Já tem 100 anos isso. Ela dizia o seguinte: eu vivo como se Jesus fosse voltar amanhã. E eu trabalho como se ele viesse daqui a 100 anos. E eu achei muito pertinente. Porque a linha de raciocínio é estar preparado para a volta de Jesus, pode ser agora, amém? Mas plantar para que se ele voltar daqui a 100 anos também esteja tudo certo, amém? Então, é nessa linha que a gente tem que trabalhar. Vamos ao acerto de contas. Os servos dedicados, eles são reconhecidos. Eles são recompensados. Eles haviam duplicado o investimento, então eles ouviram do seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito. Eu não sei onde é pouco aqui, 2,5 milhões, né? Você foi fiel no pouco. Você vê, tanto que o céu é especial, irmão. 2,5 milhões é o troco. Jesus chama de pouco, tá vendo? Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E
Quando a gente fala de dinheiro, fala assim, beleza, multiplicar dinheiro é assim. Como é que a gente multiplica talento, dom? Você já parou para pensar nisso? Como é que isso acontece? Sabe como? O pregador mais experiente chega no jovem pregador e fala assim, eu vou te ajudar a melhorar o seu sermão. Eu acho que você pode fazer assim, assim, assim. Sabe? O cantor mais experiente chega no cantor menos com experiência, fala assim, eu acho que se você fizer esse exercício aqui, sua voz vai ficar melhor. Eu acho que se você escutar isso aqui, você vai evoluir. Sabe? O diácono mais experiente chega no diácono mais novo e fala assim, geralmente a gente faz as coisas assim, tal, tal. Isso é multiplicador. É o pai a instruir o filho naquilo que ele vai fazer, naquilo que ele está fazendo. Isso é multiplicação de dons. Multiplicação de talentos. Quando nós ensinamos aquilo que nós sabemos. O discipulado é uma excelente ferramenta para a multiplicação de dons. Para reinvestir aquilo que foi investido em nós. Então, eu gosto de dizer para os líderes, né? Assim, sabe que dia que você vai estar liberado? O dia que você formar alguém para te suceder. Sabe que dia que você vai estar pronto para assumir uma outra responsabilidade? O dia que você treinar alguém para fazer o que você está fazendo hoje. Esse é o fluxo. É a cadeia de comando. Sabe, é assim que as coisas funcionam. Eu só posso subir para o próximo degrau quando alguém estiver preparado para ocupar o meu. E aí eu pergunto, líderes, nós estamos preparando novos líderes? Nós estamos multiplicando os nossos talentos com outras pessoas que vão ser líderes? Voluntários, nós estamos multiplicando os talentos que Deus tem dado a nós para que a igreja possa crescer, para que ela possa evoluir, para que nós possamos crescer. É importante pensar quanto a isso. Então, voltando ao texto bíblico, nós vimos que 2 foram bem-sucedidos, mas um falhou. E qual foi a desculpa dele? Eu fiquei com medo. E aí, o que o Senhor disse para ele? Servo mau e preguiçoso. Percebe que o Senhor não chamou ele de medroso? Servo medroso, não. Mau e preguiçoso. O Senhor está dizendo o seguinte, aquilo que você chama de medo, eu chamo de preguiça. Porque, vamos fazer uma análise aqui. Ele recebeu um talento, a gente adotou um talento com quanto, vocês lembram? R$500 mil. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a análise de caso. O texto diz, depois de muito tempo. Depois de muito tempo, irmão, pode ser depois de meses. Assim como pode ser depois de anos. Então, vamos especular, uma conjectura um pouquinho. Se aquele homem, nos dias de hoje, pega 500 mil e investe na poupança, o juro é quase nada. Mas em 11 anos, o valor é duplicado. Em 11 anos. Mas nós estamos falando do Império Romano. E os juros do Império Romano eram cerca de 8%. Então vamos imaginar um juro composto. O pessoal da matemática agora está amando, e o pessoal que não gosta de exatas está com raiva já. Imagina o juro composto. Então, explicando para vocês aqui, significa que em menos de um ano, o dinheiro seria duplicado. Então eu pergunto, foi medo ou foi preguiça? Foi preguiça. O fato é que os juros já dariam um bom retorno para o dinheiro investido. É por isso que o Senhor fala assim, se você tivesse colocado no banco, deixado correr juro, já seria bom demais. Mas como você não fez nada, houve uma depreciação. E a Bíblia pega pesado com o preguiçoso, você já viu? Salomão fala para o preguiçoso assim, vai ter com a formiga, vai aprender a trabalhar igual a formiga. Paulo é um pouquinho mais bravo. Paulo falou assim, você não quer trabalhar não? Então não come também não. Aí Jesus, aí fala assim, o Paulo é brabo, e Jesus?
O que Jesus faz com o preguiçoso? Jesus diz que o preguiçoso perde até mesmo o que ele já tem. Que isso, pastor? O que ele já tem? Ele perde o privilégio de participar. Ele é jogado para fora, no lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Mas o que Jesus está falando aqui, gente? De condenação. E alguns teólogos vão dizer o seguinte, que o que é bem provável é que esse servo foi negligente. Sabe por quê? Porque não conhecia de verdade o Senhor que tinha investido nele. Ele não conhecia como os outros conheciam. Porque se ele conhecesse o Senhor, ele não ia ficar com preguiça. Mas ele agiria com temor, ou seja, de uma forma respeitosa, de uma forma reverente. Falou assim, não, Deus confiou em mim. Que privilégio! Ai, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. Por quê? Porque é para Deus. Então, veja bem. Quem conhece o Rei dos Reis não tem medo. Tem reverência. Tem respeito. E essa reverência vai além daquilo que a gente chama de serviço direto. O servo temente a Deus, ele faz tudo e a todos de coração. Porque ele sabe que a recompensa pode ser que não venha aqui na terra. Pode ser que no dia do agradecimento o pessoal esquece meu nome. Pode ser que o meu patrão não me reconheça financeiramente como eu gostaria. Mas o Senhor é justo. O Senhor é fiel. Então o servo diligente, o servo cuidadoso, lá na empresa ele se esforça para ser o melhor funcionário, porque ele está fazendo para Deus. Lá na casa dele ele se esforça em servir todo mundo, por quê? Porque ele está fazendo para Deus. Ele na igreja ele quer ser o melhor voluntário, por quê? Porque ele está fazendo para a glória de Deus. Porque ele entende que essa é a postura esperada. Essa é a forma de retribuir o que foi investido nele. E aí eu te pergunto, será que eu e você não corremos riscos de ser negligente? De fazer aquém daquilo que Deus confiou a nós? Daquilo que Deus depositou em nós? Vamos ficar de pé? Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção. Deus não precisa de nós. Viu? Deus não precisa de mim e de você. Deus conta conosco, é diferente. É diferente. Servir a Deus não é uma obrigação. Quando a gente faz uma escala de trabalho aqui na igreja, você não é obrigado a nada. Você está tendo um privilégio de poder servir o Senhor. Então, quando você é negligente, você não é negligente com o seu líder, com o seu pastor. Você é negligente diante de Deus. Porque foi Deus que investiu em você oportunidades, foi Deus que investiu em você dons, foi Deus que investiu em você capacidade, foi Deus que te colocou onde você está. Então, nós precisamos pensar a respeito disso. A gente não pode ser o João, né? A gente tem que ser o Juca. A gente também não pode ser o servo preguiçoso. Nós precisamos nos esforçar para ser o servo diligente, o servo cuidadoso, o servo reverente. Então, nessa manhã eu queria fazer uma oração com você, mas eu queria fazer algo diferente aqui. Em primeiro lugar, eu queria orar com você que talvez você tenha medo de trabalhar.
E talvez você tenha medo porque você não conhece o papai. Se você conhecesse o papai, as coisas iam ser diferentes. Sabe? Então, se essa é a sua situação, você está com medo, né, eu quero te dizer, chegue mais perto do Senhor. Só vai te fazer bem. E eu quero orar por você nesse sentido. Mas, às vezes, o que acontece não é nem medo. É negligência mesmo, sabe? Então, nesse momento, eu queria te desafiar. Eu queria desafiar você a vir aqui na frente, você que, nessa mensagem, Deus falou com você hoje e falou assim, E a conclusão que você chegou é falar assim, eu posso fazer mais. Eu posso retribuir melhor diante do investimento que foi feito em mim. E se essa é a sua condição, eu queria que você viesse e ficasse aqui à minha esquerda. Tá? Se você hoje entendeu, se você hoje foi chacoalhado pela palavra, se hoje você foi confrontado, entendeu? Assim, eu posso fazer mais, eu queria que você ficasse aqui na minha esquerda. Nós vamos orar por você. Mas eu tenho um segundo apelo ainda. Talvez o que você não sabe ainda é falar assim, eu nem sei que ferramentas Deus me deu. Eu ainda não entendi quais são os meus dons. Eu nem sei se eu tenho dom. Eu quero orar por você também. Para Deus despertar o seu dom, para Deus te aperfeiçoar, para Deus te capacitar cada dia mais. Então, se essa situação, eu queria que você ficasse aqui à minha direita. Então, o Ministério de Louvor vai adorar. E você tem liberdade para vir aqui na frente. Mas não vem para fazer média com o pastor, não. Vem se realmente o Espírito Santo tiver tocado o seu coração. Se você estiver constrangido, se de fato faz sentido aquilo que foi falado nessa manhã. Amém?